Vai lá. Olá, estamos de volta. Primeira questão de hoje. Particularidades de cada tribunal. Entre os membros que compõem o STM, Superior Tribunal Militar, quantos são brasileiros natos? Olha que excelente questão aqui para prova objetiva ou uma prova oral. Qual a composição do Superior Tribunal Militar? 15. Entre os 15, quantos são brasileiros natos? 15, letra A, 12, letra B, C, 10, D, 11 ou nenhuma das anteriores? Essa questão aqui é uma questão de interpretação do artigo 123, combinado com o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 6º. Você provavelmente está em dúvida, mas tu vai ver como é tranquila a questão. Vamos lá, vamos pegar Superior Tribunal Militar, 15 membros. Entre os 15, quantos são brasileiros natos? Vamos pegar a redação do artigo 123. O STM, 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Aqui é interessante os senhores fazer uma comparação com o artigo 101 da Constituição, que é a composição do Supremo Tribunal Federal, com o 104 da Carta Magna, respectivamente. Estão visualizando aqui, ó, que o STM, eles serão nomeados, os ministros, pelo presidente da República, dentes aprovados após o Senado. Ele não fala em maioria absoluta, que lá no artigo 101, Supremo é maioria absoluta. Aqui ele omite. Então aqui pode ser aprovado por maioria simples. Pode ser maioria absoluta? Pode. Tome muito cuidado, 123, combinado com 101 e 104. Sendo 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica. Então você vai mentalizar agora, escreva aí, ó, a sigla MAN. MAN é para lembrar de Marinha, Aeronáutica e Exército. Estes oficiais, combinado com o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 6º, deverão ser brasileiros natos. Então, voltando à questão. Entre os membros que compõem o STM, quantos são brasileiros natos? Provavelmente a maior parte vai na letra A. 15, está errado. 10. Aqui o Boni fez um macete para você, ó. 15 membros, 10 são brasileiros natos. Mãe. A Marinha são 3, ó. 3, 4. Dá 9. Não, 3, 4. Dá 7. Quanto falta para chegar a 10? 3. 10 são brasileiros natos. Marinha, Aeronáutica e Exército. Mais de 35 anos de idade. Presidente da República, mais Senado, pode ser maioria simples. Outro detalhe, a Constituição não exige que seja bacharel em Direito.
Foi postada uma questão essa semana: ministro do STF tem que ser bacharel em Direito? Se eu visualizar o artigo 101, ele fala que tem que saber e reputação. É essa a condição. Mais de 35 anos, menos de 65 anos de idade. Outra sigla para você gravar aqui, ó, da composição do STM é MECA. MECA é para você memorizar: Marinha, Exército, os C, civis, que pode ser brasileiros. A Constituição não exige que seja brasileiro nato ou naturalizado, esses 5. E o A, aeronáutica. E fica fácil para você memorizar e gravar, ó. MECA. 3 é o M de Marinha. 4, o E de Exércitos. 3, 4, qual é a sequência? 5, civis. Aí deu quanto? 5, 9, 12. Você sabe que são 15, falta 3, que é são as 3 vagas reservadas para a aeronáutica. Lembrando que entre os civis, 3 são advogados com mais de 10 anos. Mesma coisa lá do 5º Constitucional do artigo 94. Um juiz auditor e um membro do Ministério Público. Então, aí está a composição do artigo do Superior Tribunal Militar, artigo 123 da Constituição Federal. Então, a questão ali, número 1, a letra seria a letra C, 10. Item 3 da aula de hoje. Qual a composição do Tribunal Superior Eleitoral? Artigo 119 da Constituição. 7, o mínimo de 7. Mínimo de 7. Atualmente são 7. Não tem limite de idade aqui, explícito na Constituição. Não tem Senado. Eleição de 5 membros e livre escolha de 2 membros. Entre os 7, nós temos 3 ministros do STF, que é por eleição lá no STF. 2 ministros do STJ, também por eleição, entre os 33. E 2 advogados nomeados pelo presidente da República após a indicação do STF. Lembrando os senhores que o presidente e o vice do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, serão eleitos entre os 3 do STF. O corregedor geral será eleito dentre os membros do STJ. Isso é muito importante levar para a prova. Lembrando os senhores que o artigo 103b da Constituição, a composição do CNJ é 15. O presidente do STF é, respectivamente, presidente do CNJ. Temos um ministro do STJ que será corregedor do CNJ. Como será corregedor no TSE o ministro do STJ. 4. Qual a composição do Tribunal Regional Eleitoral? Artigo 120 da Constituição. Aqui não tem mínimo, aqui é 7. Cada estado, seja o estado do Pará, seja o estado do Acre, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, são 7. 7 membros. Também não fala em limite de idade. Eleição de 4 membros e livre escolha de 3 membros. Aqui precisa necessariamente ser bacharel.
2 são eleitos entre desembargadores do Tribunal de Justiça. Lembrando que a composição do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 94 desembargadores. 2 eleitos entre juízes de direitos escolhidos pelo Tribunal de Justiça. 2 advogados nomeados pelo Presidente da República após a indicação do TJ. E 1 juiz do Tribunal Regional ou 1 juiz federal escolhido pelo próprio TRF. Observação: haverá exatamente 1 Tribunal Regional Eleitoral por Estado e no Distrito Federal. O presidente e o vice serão eleitos entre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, o artigo 120 da Constituição. 5. Qual é a composição do TRF? Tribunal Regional Federal. Aqui é importante você levar para a prova que é mínimo 7. Artigo 107 da Constituição Federal. Lembrando os senhores que as idades para o judiciário, a regra para tribunais superiores é mais de 35 anos de idade, menos de 65 anos de idade. Lembrando que, visualizamos agora o artigo 123, ele não fala menos de 65 anos de idade. Agora o Supremo Tribunal Federal, artigo 101 e o 104, o STJ é mais de 35, menos de 65. E TRF é mais de 30, menos de 65. Precisa ser bacharel em Direito. TST, Tribunal Superior do Trabalho. 30 sem o 3 ficaria 27. 30 menos 3, 27. Mais de 35 anos de idade, menos de 65 anos de idade. Artigo 111A da Constituição. O presidente vai nomear após maioria absoluta do Senado Federal. Tome muito cuidado que lá no artigo 123, ministros do STM é mais de 35 anos de idade, ele não fala menos de 65 anos de idade, e lá no artigo 123 ele também não determina maioria absoluta. Então os ministros do STM poderão ser aprovados pelo Senado por maioria simples. Tribunal Superior do Trabalho precisa ser bacharel. Supremo Tribunal Federal, artigo 101 da Constituição. Somos um time de futebol. Quantos jogadores tem cada time? 11. Então, não é mínimo de 11. São 11. São membros vitalícios, escolhidos entre brasileiros natos, mais de 35, menos de 65 anos de idade. Nomeados pelo Presidente da República, após maioria absoluta do Senado. Não é Congresso, não é Câmara. Outro detalhe, não precisa ser bacharel em Direito, nos termos da Constituição. Evidentemente, hoje, jamais. Nós já tivemos um caso de um médico nomeado para o Supremo. Se eu não me engano, foi Barata Ribeiro. Embora vai ser raro acontecer hoje, que a Constituição fala no artigo 101 que tem que ter saber e reputação. Não determina ser bacharel em Direito. Então tome muito cuidado, que pode ser uma questão e pode derrubar muita gente. 8. STJ, Superior Tribunal de Justiça.
Qual a composição? 33 ou mínimo 33? Mínimo 33. Somos todos de Jesus. Quantos anos Jesus morreu? 33. E não é 33, mínimo 33. A composição é 33 atualmente. Mais de 35 anos de idade, menos de 65 anos de idade, precisa ser bacharel em Direito. Outra coisa aqui que eu chamo a atenção dos senhores, que compete ao Supremo julgar. Se eu não me engano, está no artigo 102 da Constituição. O que compete ao STJ? Artigo 105 da Constituição. Visualize, isso é importante levar para a prova. Agora vamos falar um pouquinho sobre direito administrativo. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Isso aqui é uma assertiva. Está certa ou está errada? Tome muito cuidado. Olha só, o servidor, extinto o cargo, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor. Lembrando que a palavra servidor, e é interessante você distinguir servidor de funcionário público, de agente público e empregado público. Mas voltando à questão, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor. Servidor, a palavra é gênero, porque nós temos o servidor estável. Se for extinto o cargo e ele for estável, ele vai ser posto em disponibilidade. Agora, se for um servidor em estágio probatório, ele será exonerado. Nós vamos tratar em aulas futuras a diferença de exoneração e demissão. Então, lembrando, olha o artigo 41, parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável. Se omitir a palavra estável, fica o gênero. Por isso que a assertiva está errada, acima, e já foi cobrada em prova. Então, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Se for servidor em estágio probatório, ele será exonerado. Uma boa questão de prova aqui, inclusive para a questão de prova oral. 10. A Constituição vigente, 5/10/1988, abriga ou não abriga a previsão de ações afirmativas? E o que seriam ações afirmativas? Boa questão. Inclusive aqui pode ser uma questão para a prova oral do Ceará. Pode ser uma questão de primeira fase para Minas Gerais, para Santa Catarina, para o Paraná. A Constituição vigente não abriga. Está errado. A Constituição vigente abriga. É a chamada discriminação positiva. Aonde? Que a Constituição no seu artigo 37, garante reservas de vagas para portadores de necessidades especiais. A Constituição não trata de cotas para concurso.
Constituição, as ações afirmativas, ela trata de cotas de reserva de vagas, no artigo 37, se eu não me engano, inciso 8º, para portadores de necessidades especiais. Inclusive tem uma lei que determina, se o concurso tem 5 vagas, quantas vagas terão para os portadores de necessidades especiais. Então, a Constituição brasileira vigente não abriga, falsa. A ação afirmativa ou discriminação positiva está prevista na Constituição como no caso de proteção aos portadores de necessidades especiais. Questão número 11. Direito tributário. Direito tributário, primeiramente, você que está iniciando agora os estudos, leia, memorize, grave o artigo 145 da Constituição Federal ao 156. Muito importante. Principalmente o artigo 150, aonde consta os princípios de direito tributário. A questão número 11. Templos de qualquer culto. Os templos de qualquer culto, eles nunca serão imunes a contribuições de melhoria. Eles poderão ser isentos, porque a imunidade básica do artigo 150, inciso 6º, é para impostos. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6º, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então, assertiva aqui, ó. Templos de qualquer culto podem ser isentos e nunca imunes de contribuição de melhoria. Leve isso para a prova. Isso é importante e é uma boa questão também de prova oral. Nós temos 3 impostos estaduais. O Imposto de Transmissão Causa-Morte Doação, o IPVA e o ICMS. E esses 3 impostos, leve isso para a prova. Os 3 impostos, eles têm interferência do Senado por resoluções ou resolução. O Imposto de Transmissão Causa-Morte Doação terá suas alíquotas máximas, não é mínima, fixadas pelo Senado por resolução, 8%, máxima. Lembrando os senhores que o IPVA, o Senado, ele vai fixar as alíquotas mínimas. O IPVA terá as alíquotas mínimas. O Imposto de Transmissão Causa-Morte Doação, alíquotas máximas. E o ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, se eu não me engano, inciso 4º e 5º. O Senado vai interferir no ICMS, tanto nas alíquotas mínimas como nas alíquotas máximas, e principalmente nas alíquotas interestaduais de um estado para o outro. Isso é interessante os senhores levar para a prova. Os direitos individuais. Poderão ser regulamentados por medidas provisórias? Os direitos individuais poderão ser regulamentados por lei delegada? Não. Aspecto curioso é que não se inclui os direitos individuais
entre as matérias insuscetíveis de trato por medidas provisórias, embora não se possa regulamentá-lo por meio de lei delegada. Artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2º. Outra coisa sobre medida provisória, visualize o artigo 62 da Constituição. Vai cair na prova. Processo legislativo, ó, seja Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, 5969 é questão de prova. E é interessante os senhores principalmente visualizarem o artigo 62, que trata de medida provisória. E a medida provisória não pode dispor sobre aquelas matérias cuja a Constituição exige lei complementar. Aí o bom, aí a questão do 17 aí, ó, do 18, a medida provisória não pode dispor sobre aquelas matérias cuja disciplina, por exigência, lei complementar se aprova por maioria absoluta. Artigo 69 da Constituição Federal. Medida provisória se aprova por maioria simples. Medida provisória tem força de lei, mas não é lei. A medida provisória, tendo força de lei, é um instrumento idôneo para instituir e modificar tributos ou contribuições. Agora nós temos que tomar muito cuidado, que a GENI, nós temos 4 matérias em direito tributário, que é a GENI, impostos sobre grandes fortunas, empréstimo compulsórios, novas contribuições e o imposto residual. A matéria exige lei complementar. A regra que a MP pode tratar de direito tributário, exceto a GENI. O que é a GENI? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, novas contribuições sociais e o imposto residual, lei complementar. Os outros tributos poderão ser regulamentados ou alterados por medida provisória. Por essa razão, não pode instituir por medida provisória o imposto residual, artigo 154, inciso 1º, grandes fortunas, 153, inciso 7º, empréstimo compulsório, 148, e as novas contribuições sociais, o 195, parágrafo 4º. Nós estamos em setembro. O atentado de 11 de setembro de 2001. O atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, essa questão aqui, eu já vi essa questão aqui em simulado. Refletiu em mudança na Constituição. Uma emenda passou a prever que está entre os princípios da República Federativa do Brasil, lá no artigo 4º, nas suas relações internacionais, o repúdio ao terrorismo. Certo ou errado? Olha que questão maldosa. Vamos de novo. Tendo em vista o atentado de 11 de nove de 2001, uma emenda, questão mais ou menos fala isso, ela inclui o repúdio ao terrorismo como princípio das relações internacionais. Não! É falsa! Realmente o repúdio ao terrorismo é um princípio das relações internacionais desde 5/10/1988, quando a Constituição foi promulgada. Porém, ele não foi introduzido após 11 de setembro. Ele é uma norma constitucional originária. Uma boa questão de prova, sabe? CNJ. Essa questão aqui, ó,
eu coloquei exatamente a redação que era. O Conselho Nacional, artigo 103b, pode visualizar lá que a emenda 45 de 2004, ela fez uma alteração nesse dispositivo. O CNJ compõe-se de 15 membros, correto, com mais de 35 anos. O CNJ hoje, o artigo 103b, a Constituição não determina a idade mais de 35. E nem menos de 66. Não se fala mais em idade no CNJ. Então a questão está errada por força do 103b, porque foi alterada. Pergunta antiga. A redação é antiga, por isso que a assertiva aqui está errada, incorreta. Uma questãozinha aqui boa de prova. Nós já repassamos para os senhores algumas dicas. E lembrando que a lógica para a prova não funciona. Olha que questão boa. Segundo a Constituição, a quem compete emitir a moeda? A quem compete emitir a moeda? Letra A, Casa da Moeda do Brasil. Letra B, União. Letra C, Bacen. Letra D, Banco do Brasil ou nenhuma das anteriores? A quem compete emitir a moeda? 95% dos candidatos vai na letra A. Visualize o artigo 21 da Constituição. Artigo 21, 22 e 24 é questão certa de prova na primeira fase. Competências. Então vamos lá. Artigo 21, 22 e 24. A quem compete emitir a moeda? A União. Aí é interessante você visualizar o artigo 164. A competência de emitir moeda. A competência de emitir moeda está a cargo do Banco Central. A Casa da Moeda produz. Produz. É uma questão meio estranha. Mas aqui, ó, segundo a Constituição, a quem compete emitir a moeda? União. Visualize o artigo 64, que também é interessante para a prova. Quais são os princípios das relações internacionais? São 10. Artigo 4º. Olha que questãozinha boa. Qual dos princípios abaixo não rege as relações internacionais do Brasil? A concessão da extradição, a concessão do asilo político, a não intervenção, defesa da paz ou independência nacional. Questão aqui tranquila. Agora, se você não sabe quais são os princípios das relações, são a independência nacional, prevalecência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, comentamos agora há pouco, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Aqui ficaria tranquilo porque a extradição não consta do artigo 4º. A extradição está lá no artigo 5º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então a questão aqui fica letra A. Essa questão aqui, ó, ela é questão CESP, uma questão inteligente, e aqui você precisa conhecer um pouco do artigo 69 da Constituição. Os estados, os municípios, poderão gastar 100% do que arrecada com servidores públicos? Não. Lembre que nós temos uma lei complementar que limita gastos tanto para a União como para os estados e, consequentemente, para os municípios.
passa a ser admitida a demissão de servidor estável. Lembrando os senhores que a estabilidade se adquire após 3 anos e ela não é automática, que depende de uma avaliação de desempenho. Se eu não me engano, está no artigo 41 da Constituição Federal. Então, passa a ser admitida a demissão de servidor estável em decorrência de excesso de gastos? Certa ou errada? Errado. Excesso de gastos, se ocorrer, vamos dizer que a prefeitura está com 90% da folha de pagamento do que arrecada. Ela tem que fazer, tem umas regras que o Constituinte determina no artigo 69. Ela tem que cortar pelo menos 20% dos cargos de comissão. Essa questão caiu no concurso do Rio Grande do Sul 2004. E lá na assertiva eles colocaram 25%. É 20%. Então, voltando. Excesso de gastos é exoneração e não demissão. Por isso que a questão está incorreta. Visualize o artigo 169 da Constituição. Existe a possibilidade de o Senado Federal não ser presidido por um senador? Temos sim. Artigo 52, parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1º, funcionar como presidente do Senado ou presidente do Supremo. E aí nós temos 2 casos aí, desde 5/10/1988. O impeachment de Fernando Collor de Mello, quando foi julgado no Senado, assumiu o presidente do STF. Temos o caso agora do impeachment da ex-presidenta Dilma, aonde que Ricardo Lewandowski assumiu a presidência do Senado para o respectivo julgamento. Então, existe a possibilidade? Existe. Artigo 52, parágrafo único. As despesas com pessoal ativo e inativo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão exceder os limites estabelecidos em lei. Não é lei, é lei complementar. Se eu não me engano, nós temos aí a lei complementar 101, que regulamenta a matéria. Então essa questão aqui é interessante os senhores levar para a prova, principalmente para direito administrativo. Nós temos aqui também o Telebone, onde, se ficou alguma dúvida, você pode ligar qualquer dia, se for em horário comercial, de segunda a sexta, após as 17 horas, no telefone 47 9983 7676. Senhores, até a próxima e muito obrigado. Olá, como vai? Nós estamos aqui para falar agora de direito civil e nós vamos tratar de direito civil chamada de parte geral 2 ou teoria geral do fato jurídico. Se você abrir o seu Código Civil agora, você vai ver que esse assunto começa no artigo 104 do Código Civil, que trata dos requisitos de validade do negócio jurídico. Mas se você já percorreu a doutrina que trata desse assunto, você já viu que não se limita a isso ou que o início do tema não é no artigo 104 do Código Civil. Existe bastante conteúdo anterior ao artigo 104 e que serve de base para a compreensão do resto do conteúdo. Tá? A teoria geral do fato jurídico, ela exposta por Marcos Bernardes de Mello, relembrando Pontes de Miranda, né? Ela envolve os fatos jurídicos, primeiro, fatos jurídicos em sentido amplo, que seriam os acontecimentos naturais ou humanos pelos quais se adquirem, conservam, mantêm, modificam ou extinguem o direito. Então, num primeiro momento,
acontecimento natural ou humano. E esses acontecimentos naturais ou humanos, para se enquadrarem como fato jurídico, eles têm que causar alguma alteração no mundo jurídico. Ou eles vão fazer surgir direitos para as pessoas, ou eles vão conservar, manter os direitos, ou vão modificar os direitos, ou vão extinguir direitos. Existem acontecimentos naturais ou acontecimentos humanos que não têm nenhuma interferência no mundo jurídico. A simples chuva, o nascer do sol, o vizinho que lhe cumprimenta, isso não tem nenhuma relevância a princípio jurídica. Tá? Então, retomando a divisão, acontecimentos naturais ou humanos, esses acontecimentos naturais são chamados de fatos jurídicos em sentido estrito. Então, fatos jurídicos em sentido amplo, acontecimentos naturais ou humanos. Agora você pega só os naturais e eles vão ser os fatos jurídicos em sentido estrito. Por que isso? Porque no fato jurídico existe a presença do elemento avolitivo, ou o que marca o fato jurídico é a ausência de manifestação de vontade do ser humano. E isso só é possível nos acontecimentos naturais. Já os acontecimentos humanos, eles recebem uma outra classificação, chamados de atos jurídicos em sentido amplo. Então faça aí um desenho aí numa folha, no seu caderno, acontecimentos gerais, fatos jurídicos em sentido amplo, naturais e humanos. Os naturais vão ser os fatos em sentido estrito. Os humanos, num primeiro momento, vão se chamar de atos jurídicos em sentido amplo, que seriam aqueles acontecimentos que têm como característica o elemento volitivo, a manifestação de vontade do indivíduo. Tá? Já esses acontecimentos humanos, chamado de atos jurídicos em sentido amplo, vão se dividir em lícitos e ilícitos. Preste atenção que os atos ilícitos também são atos jurídicos, ou como uma boa parte da doutrina costuma chamar, atos jurígenos, porque tem o condão de gerar efeitos jurídicos. Então, os atos humanos, chamados de jurígenos, podem ser lícitos ou ilícitos. Vamos retomar? Acontecimentos naturais, chamados de fatos jurídicos em sentido estrito, que vão se dividir ainda em ordinários e extraordinários. Ordinários, a chuva que cai normalmente. Os extraordinários seriam aqueles elementos gravados de imprevisibilidade, inevitabilidade, um tsunami, um vendaval, um furacão, sempre levando em consideração as características regionais. Tá? Naturais, ordinários e extraordinários, humanos, lícitos e ilícitos. Agora eu vou chamar a atenção para fazer uma subdivisão nos atos jurídicos lícitos, que são aquelas manifestações de vontade que produzem efeitos desejados pelos agentes, tá? Ou esperado pelos agentes. A característica do ato jurídico, o ato jurígeno ilícito, é porque ele vai produzir uma consequência que não era desejada pelo agente, que é a obrigação de indenizar. Então, o ato jurídico lícito, e aí você vai observar no quadro aqui do lado, ele vai se dividir em ato jurídico estrito sensu, que é aquela manifestação de vontade cujas consequências já estão determinadas na norma. Não existe possibilidade de negociação entre as partes envolvidas. O efeito já é determinado pela própria legislação. O reconhecimento de paternidade é um exemplo. Não existe reconhecimento de paternidade com condição. Não existe reconhecimento de paternidade a termo, ou reconhecimento de paternidade com encargo ou em determinado modo.
Então você já percebeu que no ato jurídico em sentido estrito não se admite aqueles elementos acidentais ou incidentais do negócio jurídico, né? Condição, termo, modo ou encargo. Eu não posso assumir a paternidade de uma criança sob determinada condição, né? Eu assumo desde que, com 10 anos, essa criança se torne um jogador de futebol amador e que no futuro ela vire profissional. Não dá. Eu também não posso assumir uma paternidade a termo. Assumo agora, mas só vou contribuir a partir de determinada idade. Não existe essa possibilidade. Então você tem o ato jurídico em sentido estrito. Agora eu vou pular quase para o final lá do slide, e o negócio jurídico. O negócio jurídico é aquela manifestação de vontade cujas consequências são permitidas pela lei e desejadas pelos agentes, né? Tem realmente conteúdo negocial. Um contrato de compra e venda, um contrato de locação, uma doação, uma permuta, as consequências são desejadas pelas partes. Então você tem num extremo o negócio jurídico em sentido estrito, que é aquela manifestação de vontade cujas consequências já estão determinadas pela norma. Reconhecimento de paternidade, né? Dá para encaixar aí, inclusive, o casamento, embora boa parte da doutrina chame o casamento como um negócio de direito de família. E do outro lado, o negócio jurídico mesmo, que é aquela manifestação de vontade cujas consequências são desejadas pelas partes e permitidas em lei. Mas vocês lembram que a característica do ato jurídico é a manifestação de vontade, certo? Existem pessoas que manifestam a sua vontade, essa manifestação de vontade lhes gera direitos, porém, o próprio ordenamento jurídico desconsidera a manifestação de vontade dela para fins de efeito do negócio jurídico. E aí nós estamos falando do incapaz. O incapaz, ele é incapaz de manifestar a sua vontade. Ou seja, o ordenamento jurídico diz, não importa o que ele diga, se bem ou mal, se certo ou errado, concordando ou discordando, aceitando ou renunciando, o ordenamento jurídico desconhece essa manifestação de vontade. É como se ele falasse uma língua que não fosse entendível pelo ordenamento jurídico brasileiro. Se o incapaz, a manifestação de vontade dele é completamente desconsiderada pela legislação civil, como eu justifico a aquisição da propriedade pelo incapaz, por exemplo, de um programa de computador, de uma música? Sim, o incapaz compôs uma música. De quem é a propriedade daquela música? É dele. Então, se nós pegarmos o conceito de ato jurídico em sentido amplo, nós vamos ver que essa situação ela se enquadra, que é aquela manifestação de vontade ou comportamento humano capaz de gerar direito. A composição de uma música gerou ao incapaz um direito de propriedade. Mas o próprio ordenamento jurídico já tinha falado que a manifestação de vontade do incapaz ela é irrelevante nesse caso. Nós vamos estar diante do que a doutrina chama de ato-fato jurídico, que é o ato humano cuja a manifestação de vontade, o elemento volitivo, ele é desprezado e entra no mundo jurídico como fato jurídico. É chamado de ato-fato. A vontade do agente, ela não integra o que se chama de suporte fático da norma. Compreenderam? Então, ato jurídico em sentido estrito, depois ato-fato jurídico e, por último, negócio jurídico. Isso são os atos lícitos. Tá? Depois, nós temos os atos ilícitos, que estão lá no artigo 186 e 187 do Código Civil. 186, naquele conceito de ato ilícito mesmo, comete ato ilícito aquele que, né? E depois no 187,
trazendo o abuso de direito também como ato ilícito. Então, 186 é o conceito clássico de ato ilícito, e depois o 187 tratando do abuso de direito como ato ilícito. E sobre esse assunto, abuso de direito, eu vou chamar a atenção para a teoria dos atos abusivos, ou teorias consectárias do abuso de direito, que nós vamos tratar aqui numa outra oportunidade. Então, logo mais, você vai colocar aí como critério de busca teorias consectárias do abuso de direito, e você vai localizar um outro vídeo explicando todas essas teorias que são admitidas, né, pela doutrina brasileira e também já aceita nos tribunais, tá? Um dos pontos que nós abordamos, então, foi o negócio jurídico. E o interessante é que toda essa introdução é justamente para focar no negócio jurídico, porque é do negócio jurídico que vai espraiar o direito das obrigações e depois o direito contratual e assim as espécies de contrato do Código Civil. Então a doutrina traz, né, essa classificação, primeiro por obediência, né, aos conceitos e à semântica e à ordem das coisas, mas o objetivo prático é chegar realmente no negócio jurídico, que é aquela manifestação de vontade cujas consequências são desejadas pelas partes e não proibidas pela norma. E existe uma infinidade de negócios jurídicos. E o Código Civil e a legislação extravagante, ela prevê norma para cada espécie de negócio jurídico. Se você pegar o Código Civil e ver dos contratos em espécie, você vai ver lá uma relação bem considerável de contratos. E você tem em outras legislações também, o contrato de trabalho, o contrato de consumo, o contrato eletrônico, tá? E na ausência de norma específica ou de regra específica dos contratos, você vai observar a regra geral. Aliás, essa é uma dica, né, de como resolver problema, né, no direito civil. Primeiro você procura uma regra especial, ou no direito privado. Primeiro você procura uma regra especial, né? Não havendo regra especial é que você segue a regra geral, tá? E com relação à classificação geral dos negócios jurídicos, a doutrina divide por tópicos. E a primeira divisão é com relação ao número de manifestações de vontade, não é com relação ao número de pessoas. E aí, como nós vamos tratar agora de negócios unilaterais, bilaterais e plurilaterais, né, tire da sua cabeça que negócios unilaterais é quando tem uma pessoa, bilaterais duas e plurilaterais várias. Não, 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 não. Essa classificação, ela leva em conta o número ou a direção da manifestação de vontade. Então, no negócio unilateral, eu tenho a manifestação de vontade numa direção, a doação. Eu tenho numa direção. É o doador fazendo o ato ou praticando o ato em benefício do donatário. Deu, acabou. Né? A outorga de mandato é o outorgante passando poderes ao outorgado. Pronto. Eu não tenho nenhuma manifestação de vontade da outra pessoa, né? O que a doutrina classificou são os negócios unilaterais em receptícios e não receptícios. Os receptícios são aqueles que, para produzir efeito, depende da aceitação da outra parte. E os não receptícios são aqueles que não dependem da aceitação da outra parte. Tá? A revogação do mandato. Eu não preciso da concordância da outra parte. Aliás, os negócios unilaterais não receptícios, eles envolvem direito potestativo. Tá? Agora, já os negócios receptícios, eles dependem da aceitação da outra parte. E aí é importante colocar que o silêncio como manifestação de vontade, ele é admitido quase que exclusivamente nos negócios unilaterais.
e nos negócios gratuitos, e se for negócio unilateral gratuito sem encargo ainda, tá? Já os bilaterais é quando eu tenho manifestação de vontade em dois sentidos e geralmente opostos, tá? Um contrato de compra e venda é um vendendo e um comprando, e na verdade até a nomenclatura mais técnica é contrato de venda e compra, né? Primeiro eu tenho que ter o desejo do proprietário de vender, para depois o outro o desejo de comprar, e aí eu tenho um negócio bilateral. E por último, um negócio plurilateral, em que eu tenho várias manifestações de vontade em vários sentidos e, de regra, uma não exclui a outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos negócios bilaterais, a manifestação de vontade de um acaba impedindo o direito do outro. Ou seja, se um proprietário deseja vender o seu bem e o comprador aceita adquirir o bem, a manifestação de vontade do comprador extingue o direito que o proprietário tem por aquele bem e pode, inclusive, causar transferência, ou gerar transferência de propriedade, né? Em se tratando de bem imóvel pela própria entrega, pela própria tradição, e imóvel pelo registro do documento competente lá no registro de imóveis. Então vocês percebam que eu tenho manifestação de vontade em sentido oposto, tá? Elas quase que se contradizem. Nos plurilaterais não. E aí vocês imaginem um contrato ou um estatuto de uma associação, né? O direito de um não exclui o direito do outro, né? A convenção de condomínio. São várias manifestações de vontade, são sim negócios jurídicos, né? E a manifestação de vontade de um não obsta o direito do outro. E lembra que eu comentei que a classificação entre unilateral, bilateral e plurilateral não levava em conta o número de pessoas? Imagine se 4 pessoas, 4 proprietários resolvem doar o bem a uma pessoa. Eu tenho 4 pessoas manifestando a vontade, né? Naquela interpretação um pouco equivocada, né, que vocês não vão fazer mais, eu não posso dizer que isso é um negócio plurilateral porque eu tenho mais de 2 pessoas, eu tenho 4. Não, a manifestação de vontade delas é num único sentido. Então, independentemente do número de pessoas envolvidas, você tem aí um negócio unilateral, tá? A segunda classificação leva em conta o exercício do direito, ou seja, esse negócio jurídico ele vai permitir o quê? Então, num primeiro momento, negócios de disposição. Eles versam sobre a disposição de um bem. Eles autorizam a outra parte, inclusive, a dispor do direito adquirido ou do bem adquirido. Aí nós temos a doação, a compra e venda, né? E de outro lado, nós temos o negócio de administração, que permite a outra parte apenas usufruir e administrar o bem ou o direito envolvido. E aí, exemplos clássicos, nós temos o usufruto, o contrato de locação, o contrato de comodato, certo? Como outra forma de classificação é quanto às vantagens que outorgam. Não dá para dizer que é quanto ao conteúdo econômico, porque isso é num outro viés, aí é negócios patrimoniais e extrapatrimoniais. Então nós temos, com relação às vantagens, os negócios gratuitos. O negócio ele é gratuito quando ele não exige contraprestação da outra parte. Tá? Não é gratuito porque não envolve conteúdo financeiro, porque não envolve pagamento. Não. Alguém que recebe o patrimônio em contrapartida a um serviço prestado, isso não é um negócio gratuito, isso é um negócio oneroso. Então, como exemplo de negócio gratuito, você tem a doação pura e simples, né? Não existe contraprestação da outra parte, tá? Agora, os negócios onerosos, né, são aqueles que outorgam direitos e vantagens recíprocas. Você tem os negócios
comutativos, em que os direitos e as obrigações são de uma pessoa para outra e já são pré-estabelecidos. Você sabe exatamente quem vai exercer qual direito e em qual oportunidade. Né? E no outro viés dos contratos comutativos, você tem os contratos aleatórios, em que o elemento principal é a alea. E a alea é a incerteza. Eles geram direitos e geram obrigações, porém você não sabe quando. Eles estão previstos no Código Civil lá do 458 a 461, tá? Confere lá. Né? O contrato de colheita, o contrato de seguro, né? O contrato de aquisição de safra futura. Você não sabe o quanto você vai adquirir. Né? Eu me comprometo a adquirir 40% da sua produção futura, mas eu não sei qual é. Né? São chamados contratos aleatórios. Então, contratos gratuitos, contratos onerosos, depois contratos neutros. Por que neutro? Porque não se fala em valor. O elemento financeiro, o aspecto de vantagem, né, ele não se faz presente aqui. E aí nós estamos falando do negócio jurídico instituição voluntária do bem de família. Ele gera direito? Sim, gera direito para aqueles em favor de quem foi instituído o bem de família, de não ter o seu patrimônio constrito em ação judicial. Gera direito. É um negócio jurídico? É um negócio jurídico. Né? Ele outorga vantagens recíprocas, não entra nessa classificação. Tá? Ele é chamado de negócio neutro. Né? Então você percebeu que essa classificação, nessa classificação, um negócio, a princípio, ele não vai poder ser oneroso e gratuito ao mesmo tempo, a princípio. Por quê? Porque a última classificação são os negócios bifrontes. Por que bifronte? Porque eles podem, ora, assumir a forma gratuita e, ora, assumir a forma onerosa. Né? E o exemplo clássico disso é o contrato de depósito. Né? Eu chego num supermercado, estaciono o meu carro, pego o ticket, né, e não pago nada por isso. Quando eu volto, o supermercado ele é obrigado a me devolver o carro nas mesmas condições que eu peguei. É o contrato de depósito. Tá? Esse caso é gratuito. Agora, vocês já sabem que existem vários contratos de depósito na mesma natureza, com as mesmas características onerosos. Parei num shopping center, paguei pelo estacionamento. Parei no mercado vizinho, que cobrava pelo mesmo estacionamento. E aí eu tenho um contrato de depósito oneroso, que seria o negócio bifronte. Tá? O que vai determinar a classificação do negócio jurídico é o seu conteúdo, e não é o nome. Né? Eu faço um contrato de comodato, em que o comodatário me paga mensalmente R$1.000. Isso não é um contrato de comodato, isso é um contrato de locação. Tá? Eu não posso dizer que isso é gratuito. Né? Isso é um contrato oneroso. Tá? Na próxima classificação, então, entram as formalidades. O negócio é solene ou ele é não solene. Né? Os negócios solenes, a regra é a ausência de solenidade. São os negócios informais ou não solenes, que é a regra geral. Quando a legislação prever um determinado requisito ou uma determinada solenidade, vai estar expresso. Transferência de bem imóvel em valor superior a 30 salários mínimos, só por escritura pública. Tá? Depois, a classificação dos negócios quanto ao tempo em que devem ser produzidos. E aí a divisão é intervivos e causa-mortes. Né? Intervivos, aqueles negócios jurídicos cujos efeitos são previstos e o negócio é feito para produzir efeito enquanto em vida das pessoas, e o causa-mortes por ocasião da morte. E aí o exemplo mais comum é o testamento. O testamento só vai gerar efeito quando da morte do testador. Tá? E aí, próximas classificações, com relação à existência ou subordinação, primeiro é negócio principal, né, aquele que existe por si, um contrato de locação.
né? Eu não preciso de nenhum outro elemento para fazer o contrato de locação, a não ser o locador, locatário e o bem que eu estou dando em locação. Agora, o contrato acessório do contrato de locação, que é a fiança, né? Ela depende do contrato de locação. Eu posso ter um contrato de locação sem fiança, mas eu não posso ter um contrato de fiança sem um contrato principal, que seria o contrato de locação. E aí eu convido vocês a revisitar a questão das invalidades do negócio jurídico, de que a invalidade do acessório não implica necessariamente na invalidade do principal, tá? E depois, com relação ao conteúdo, aí sim, negócios patrimoniais e não patrimoniais. Patrimoniais, contrato de compra e venda, contrato de locação, são aqueles cujo conteúdo é passível de aferição econômica imediata. Tá? E existem os negócios jurídicos extra-patrimoniais, que não guardam conteúdo patrimonial, e se nós estamos falando de extra-patrimoniais, nós estamos falando de direitos da personalidade. Talvez você pense, ué, mas os direitos da personalidade, eles não são intransmissíveis, irrenunciáveis, como eles vão ser objeto de um negócio jurídico? Mas aí nós estamos falando de situações no reconhecimento da paternidade, e essa é uma classificação doutrinária, um acordo numa ação de alimentos, né, se revestiria de negócio jurídico com conteúdo extra patrimonial, né? Eu, particularmente, prefiro enquadrar o reconhecimento de filiação, né, como ato jurídico em sentido estrito, como eu já havia falado antes, mas eu não posso ignorar que uma boa parte da doutrina coloca isso como exemplo no conteúdo de negócio extra-patrimonial. Tá? E depois, com relação aos efeitos, os negócios jurídicos podem ter efeito constitutivo, compra e venda, constituem direitos, ou só declaratórios, apenas declaram uma situação. Tá? E depois, com relação às condições pessoais das partes, negócios impessoais, compra e venda, não guarda nenhuma relação com a identidade dos envolvidos, né? E em contrapartida, você tem os negócios personalíssimos, né? Eu contrato uma banda famosa, né? E é aquela banda. Isso vai ter efeito lá no direito das obrigações, quando nós tratarmos de obrigação de fazer personalíssima. A obrigação de fazer personalíssima, ela tem por origem um negócio jurídico personalíssimo, ou chamado também de intuito personae. Tá? Você lembra que no início do vídeo, né, foi comentado que todo esse conteúdo ele antecedia o artigo 104 do Código Civil, que é o que trata, que dá o start, né, do negócio jurídico. Muito bem, então antecedendo ao artigo 104, porque o artigo 104 fala dos requisitos de validade do negócio jurídico, mas nós não podemos esquecer que o negócio jurídico, antes de valer ou para valer, ele deve primeiro existir. E aí nós vamos denominar isso, não por iniciativa própria, mas porque a doutrina já chama isso também, de mundo jurídico e seus planos, ou o direito e seus planos, né? Porque a finalidade do direito, a finalidade do mundo jurídico é regular a relação social, regular a relação humana, trazer paz, trazer segurança jurídica. Então, as relações humanas mais o direito geram relações jurídicas. E aí você vai fazer o link agora com aquela ideia de fato, valor e norma, né? E nós vamos pegar isso emprestado e tratar o fato. Sobre esse fato incide uma norma e isso traz um resultado. E aí nós estamos falando de mundo jurídico e seus efeitos. Esse resultado é a eficácia do negócio jurídico. Então, o negócio jurídico existe, o acontecimento fático existe, sobre isso incide uma norma, verificam-se os requisitos de validade e isso produz um resultado, né? Plano da eficácia, o requisito da eficácia do negócio jurídico. Então, o negócio jurídico ou o mundo jurídico,
ele é dividido em 3 planos. Primeiro o plano da existência, depois o plano da validade e depois o plano da eficácia. E na prática, você automaticamente fala disso. Se alguém, usando documentos que não são os seus, né? Perdão, usando documentos seus, mas não sendo você, abre uma conta bancária no seu nome e aquilo gera débito, né? Que tipo de ação você vai entrar? Uma ação de anulação de dívida, de nulidade de dívida? Não, você já percebeu que como o ato humano tem como característico o elemento vontade, e nesse caso, a pessoa que seria o titular dos documentos não manifestou a sua vontade em abrir a conta bancária, nós estamos falando aí de uma inexistência de negócio jurídico. E a ação que você já mentalizou é ação declaratória de inexistência de relação jurídica ou de negócio jurídico. Então, num primeiro momento, o negócio jurídico passa pelo plano da existência. Ou seja, aconteceu um fato. Aquilo é um negócio jurídico ou não, né? O fato jurídico, ele inicia a sua caminhada no mundo jurídico, deixa de ser um simples fato corriqueiro e passa a ser um fato jurídico, né? E aí, nesse aspecto, vai se verificar a existência de requisitos mínimos indispensáveis à incidência da norma naquele fato. Ou seja, aquele fato preenche o suporte fático da norma que está abstrata, né? Kelsen diz que quando as normas são violadas é que o direito brilha, né? Porque a norma, ela está lá dormindo, ela está lá quietinha, aquele que por ação, omissão, negligência, imprudência, isso não faz mal para ninguém. Mas a partir do momento que o meu comportamento, a minha ação, começa a violar o direito de outra pessoa, eu já começo a me encaixar no suporte fático que está previsto de forma abstrata naquela norma. Então eu já posso falar em requisito de existência do negócio jurídico. Não existe uma análise agora do requisito de validade ou de eficácia. Eu simplesmente vou analisar se o negócio jurídico existe. E o que eu preciso para isso? Eu preciso de pessoas, o que a doutrina chama de agente. Eu preciso de um objeto, que pode ser um bem ou um direito. Eu preciso da manifestação de vontade. E eu preciso da forma dessa manifestação de vontade, ou seja, a exteriorização da manifestação de vontade, que vai ser expressa ou tácita. Perceberam que eu não trato o agente ou as pessoas sobre o prisma da capacidade. Eu não digo agente capaz, não, agente é uma pessoa. Não importa se capaz ou incapaz, não importa se de idade superior a 18 ou inferior a 18. Eu tenho que ter uma pessoa. Não existe negócio jurídico entre 2 cachorros. É ridículo isso quase. Deu. Falei, agora foi. O objeto também não precisa ser lícito, basta um objeto. 2 pessoas realizando um negócio envolvendo um objeto ilícito. O negócio existe, mas como o objeto não é lícito, eu só não vou conseguir a aplicação do ordenamento jurídico ou a proteção do ordenamento jurídico para isso. Mas eu não posso dizer que a compra e venda, né, de drogas não houve compra e venda, tanto é que o nome já fala, é compra e venda, né? A compra e venda de algo que é ilícito, sim, ela existe, né? Depois a manifestação de vontade, não adianta eu ter uma pessoa de um lado, outra do outro, objeto no meio e mentalmente os dois desejando, né, comprar e o outro vender, mas ninguém fala nada. E aí entra no quarto elemento, que é a forma da manifestação de vontade. Essa forma ela vai ser expressa ou tácita. A manifestação de vontade tácita, ela vai ser através de comportamento do agente. A tácita não é aquela que não é escrita, né? Se eu chego num shopping center, paro o meu carro na cancela, a cancela abre, eu pego o ticket e entro, eu não falei nada,
né, e ninguém falou comigo, mas eu tive um comportamento ali, né, eu tive ali uma manifestação de vontade para isso, né? Chego numa lavação, deixo o meu carro lá, entrego a chave para a pessoa, não falo nada. Quando eu volto, o carro está limpo. Houve manifestação de vontade minha? Houve manifestação de vontade tácita. Agora, a manifestação de vontade expressa, ela vai ser expressa verbal, e o verbal vai ser verbal oral e verbal escrita. E depois, gestual. Se alguém chega para mim e diz, tá fechado lá o negócio, e eu faço um joia, isso não é manifestação tácita, isso é manifestação expressa. Então, para existir um negócio, eu tenho que ter agente, pessoas, eu tenho que ter objeto, manifestação de vontade, e a forma dessa manifestação de vontade. E o silêncio? Alguém pergunta, e aí, vai comprar, vai vender, vai fazer, não vai fazer? E eu fico quieto. Quem vai responder isso é você mesmo, em consulta aos artigos 111, 229 e 539 do Código Civil, tá? Consulta lá. Dá um pause aí, consulta e depois você volta. Todo negócio jurídico agora existente, ele tem validade? Ou todo negócio jurídico existente, ele produz resultado? Lembra que resultado está ligado à eficácia do negócio jurídico. O negócio jurídico, ele pode existir, valer e ser eficaz. A compra e venda de um bem imóvel com a entrega imediata de um bem, com pessoas capazes, né? Objeto lícito, pessoas capazes, bem intencionadas, de boa fé. O negócio jurídico, ele existe, ele é válido e ele é eficaz. Agora, o negócio jurídico, ele pode existir, valer e não ser eficaz, não produzir os efeitos agora. Negócio jurídico existente, testamento, válido, as pessoas envolvidas no testamento preenchem todos os requisitos do Código Civil. Ele já é eficaz? Não. Ele vai entrar no campo da eficácia quando o testador falecer. E por último, o negócio jurídico existe, não é válido e é eficaz. O negócio, a compra e venda de drogas, né? Não estou incentivando aqui, tá? Ele existe, ele não é válido e ele é eficaz. Por que ele é eficaz? Porque ele acaba gerando a transferência de propriedade. E aí você não pode esquecer que a eficácia do negócio jurídico está diretamente ligada à produção de efeitos daquele negócio jurídico específico. A compra e venda, a produção de efeito que se espera é a transferência de propriedade. A locação é o empréstimo oneroso de bem. O comodato, empréstimo gratuito de bem. Tá? Então, aconselho você a atentar de quais efeitos se espera do negócio jurídico. Tá? Então, plano da existência superado. Próximo, plano da validade. Importa saber se o negócio jurídico está em conformidade com a legislação. E agora sim, você abre ali no seu artigo 104 e você vai ver que os requisitos de validade do negócio jurídico são agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, por último, forma prescrita ou não defesa em lei. Mas não são só esses. Tá? Você tem agente capaz, objeto lícito, e aí o lícito objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E quando fala impossível, é fisicamente possível e juridicamente possível, e depois determinado ou indeterminável. Depois forma prescrita, solene ou não defesa em lei, e depois agente legitimado e de boa fé. Então não basta só eu ter agente capaz, esse agente tem que ser capaz e legitimado. Né? Uma pessoa maior de 18 anos, casada, né? Ela não pode por si só vender um bem imóvel sem o consentimento do outro cônjuge. Mas ela é agente capaz, mas lhe falta aí legitimação. Né? As pessoas elas podem contrair matrimônio com quem elas quiserem, menos com aquelas pessoas que o Código Civil proíbe.
ou seja, falta legitimação específica para o ato. Tá? E depois, agente de boa-fé, porque a boa-fé, ela é sim causa, né, de questionamento do negócio jurídico. E quando eu falo de requisito de validade do negócio jurídico, nós estamos falando de o negócio jurídico não ser sujeito à invalidação. Tá? E com relação ao primeiro requisito do artigo 104, agente capaz, aí você vai lembrar dos absolutamente capazes que são representados e os relativamente incapazes que são assistidos. Lembrando que o ato praticado pelo absolutamente incapaz, ele é nulo de pleno direito, logo a ação e a sentença são declaratórias e os efeitos são ex tunc, né? Ou seja, o ato é natimorto, o contrato é natimorto, né? Os efeitos dessa declaração, eles retroagem até a data do ato, é como se o ato nunca tivesse produzido efeito, né? Nunca teve validade. Tá? E aí eu só vou fazer um parênteses, porque o Código Civil até diz que o ato nulo não produz efeito e que o ato nulo não se convalida, né, com o decurso do tempo. Só vou chamar a atenção aqui para o casamento putativo, né, que é o casamento, embora nulo ou anulável, se contraído de boa-fé por uma das partes, vai produzir efeito para aquela parte. Tá? Então não é uma regra absoluta. Pode ser, inclusive, ser questão de banca depois. Né? Todo ato nulo ou qualquer ato nulo, nenhum ato nulo produz efeito, presta atenção no casamento putativo. Então lembra que eu falei que o ato do absolutamente incapaz ele não gera efeito, logo a sentença é declaratória. Né? Então se tiver um ato assinado só pelo absolutamente incapaz, aquilo é nulo. E no relativamente incapaz, se a assinatura for só do assistente, né? Veja que a pergunta é diferente. Né? Eu tenho a assinatura só do assistido, do pretenso assistido, daquele que é incapaz. Se a assinatura for só dele, o ato é anulável. E se for só do assistente dele, só o pai assinou, só a mãe assinou, quem tinha entre 16 e 17 não assinou. Esse ato ele é inexistente. Tá? E aí, no negócio jurídico contraído por relativamente incapaz, a sentença ela é desconstitutiva, né? Os efeitos são ex nunc, né? Eles não retroagem até a data do ato. Tá? E quando fala de ato anulável, como um porém, esse sufixo ável, ele indica a possibilidade do que vem antes acontecer. Então, anulável, possibilidade daquilo ser anulado. Mas, da mesma forma que quebrável é a possibilidade daquilo se quebrar, e o que é quebrável não está quebrado, o ato anulável ainda não foi anulado, né? E está sujeito, sim, aos prazos decadenciais do Código Civil. Tá? Dá uma olhada lá no 178 e 179 do Código Civil. Tá? O objeto lícito seria aquilo que está de acordo com a lei, com a moral e com os bons costumes. E lembra que o ilícito civil é mais amplo que o ilícito penal. Tá? Não esquece disso. E quando fala de forma prescrita ou não defesa em lei, forma prescrita, negócios jurídicos solenes, artigo 62, 108 do Código Civil, ou não defesa em lei, 227 do Código Civil. Consulta lá para fixar o conteúdo. Tá? E aí o último plano do negócio jurídico seria o plano da eficácia, que é o ato do negócio jurídico produzir efeitos ou não, entram os elementos acidentais do negócio jurídico. Né? O negócio jurídico ele existe, ele é válido, mas ele ainda não produziu efeito porque ele está sujeito a termo, ele está sujeito a uma condição. Né? E aí convém distinguir, fazer a diferenciação que o negócio jurídico sujeito a termo, ele já gera direito adquirido, lá pela lei de introdução às normas. Já gera direito adquirido. Então, o agente, ele adquire o direito, mas ainda não pode exercer. Agora, os negócios jurídicos sujeitos à condição, a pessoa não adquiriu ainda o direito condicional na condição suspensiva e, consequentemente, não pode exercer. Né? Na condição resolutiva, ele tem o direito e vai exercendo até que a condição se verifique e o negócio se resolva. Né? E o modo ou o encargo,
ele não impede nem a aquisição e nem o exercício do direito. Então, termo impede o exercício, mas não impede a aquisição. Né? Condição impede a aquisição e impede o exercício. Modo ou encargo, nenhum deles. Tá? No próximo vídeo, nós vamos tratar das invalidades do negócio jurídico, né? E vamos falar de uma forma mais pormenorizada de termo, modo ou encargo. Termo inicial, termo final, né? Condição suspensiva, resolutiva. Tá? Até a próxima.